Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Magia Mestra do Sagrado Orixá Exu, Senhor da Vitalidade Divina. Esse livro foi escrito por Temístocles Oliveira, contém 134 páginas divididas em 34 capítulos e foi publicado no ano de 2024 pela Escortete Editora. Bom, tem um tempinho já que eu não apareço por aqui, né? E hoje eu fui pegar a câmera para gravar. Essa câmera aqui, ó, que eu tenho há muitos anos. É uma... também empoeiradazinha. Uma Samsung HMX F80. E olha o que aconteceu. É empoeirado porque a gente tá em obra aqui em casa. Mas essa câmera me acompanhou durante quase 10 anos aqui no Resenha Oculta. Mas morreu hoje, né? Minha companheira de longa data. Infelizmente ela se foi. E aí, enfim, né? Aí eu tô gravando com o celular, tentando me acostumar com a ideia de ter que olhar pra bolinha ali da câmera, né? E não olhar pra mim mesmo, porque vai parecer que eu tô olhando pro outro lado, enfim. Aí talvez o cenário tenha que mudar daqui pra frente por conta dessa questão da angulação e tudo mais que envolve, né, essa questão da diferente, né? Da câmera diferente, etc. Mas tá tudo certo. Também vai mudar de qualquer forma porque a casa aqui tá em reforma, então até algumas coisas aqui estão meio esquisitas, né? Na estética, parede meio velha e tudo, porque a gente tá reformando tudo, então, enfim, né? O Temístocles, o escritor desse livro, né? Ele vai estar na Bienal do Livro esse ano, então esse vídeo está sendo publicado em setembro de 2024, tá? Então, se você tiver interesse em ir, né, na Bienal do Livro e conhecer o Temístocles, eu vou botar as informações aí na tela para você ver de que forma você pode ir lá encontrar ele, comprar o livro pessoalmente, conversar, pedir um autógrafo e tudo mais, tá certo? Então as informações para esse encontro vão estar aí na tela e você pode fazer isso na data que tiver indicada aí. Além disso, os meus contatos vão estar aí, caso você tenha interesse em contribuir de alguma forma com o canal, seja com Pix, com comentário, com like, fique à vontade. Caso você queira alguma consulta espiritual comigo, o meu número de telefone também vai aparecer aí na tela e você pode entrar em contato diretamente para tirar suas dúvidas sobre a questão da sua vida, enfim, da vida de outra pessoa, do seu relacionamento, trabalho, qualquer assunto. A gente consulta os espíritos e pode te responder através do intermédio deles, dos oráculos de cartas, geomancia e etc. Quem me conhece já sabe o trabalho que a gente desenvolve aqui, mas caso você não conheça, eu trabalho principalmente com a geomancia, né, que é um dos oráculos mais antigos do mundo. E, enfim, caso você tenha interesse, você só me mandar uma mensagem aí no telefone que tiver abaixo. Me segue lá também no Instagram, porque eu sou bastante ativo lá no Instagram. Eu sempre estou postando stories falando sobre questões de espiritualidade e assuntos afins, então é uma maneira a mais de você estar em contato comigo, caso queira, ok? Então a gente começa a falar do livro. O Temístocles começa esse livro falando sobre o fato de ter recebido das liberações, né, das entidades superiores a qual ele se relaciona, para escrever sobre esse livro que é a Magia Mestra do Sagrado Orixá Exu. Esse livro aqui é mais um dos livros do Temístocles, né, que a gente já resenhou outros, então vocês que já viram outras resenhas vão perceber que todo o livro dele que eu resenho aqui, eu falo a mesma coisa, que é o quê? O livro dele vem sempre com alguns capítulos de introdução ao que ele chama de magia sagrada.
Então, magia mestra, né, todas essa coisa, essas nomenclaturas relacionadas a esse tipo de umbanda que ele pratica. Então, essa é uma umbanda que usa muito uma terminologia de mistérios, né? Então, mistério de Exu, mistério de Oxalá e tudo mais. Então, aqui ele vai citar, né, na introdução que revelaremos aqui é inédito, pois iluminaremos parcialmente a magia mestra do sagrado orixá Exu e alguns seus mistérios, tais como o mistério dos 7 chifres sagrados, das 7 bocas sagradas, dos 7 ganchos sagrados, das 7 raízes sagradas, das 7 garras sagradas, dos 7 tridentes sagrados, dos 7 buracos sagrados, das 7 feras sagradas e o mistério do vazio absoluto. Então, esse é o contexto, né, do qual esse livro vai se pautar, né, sobre essa coisa do mistério. Então, como eu já falei sobre esse aspecto nas resenhas dos livros dele anteriores, então eu vou pular diretamente para os capítulos que são específicos desse livro aqui, tá? Caso você tenha interesse, depois você assiste os outros vídeos e aí você vai entender esses capítulos que não foram citados nesse momento aqui. Então, no próximo capítulo ele fala sobre os orixás, né? Então ele vai falando que os orixás eles são mistérios puros, né? E que se manifestam em 2 aspectos. Então, ele vai considerar sempre uma coisa de uma bipolaridade, né, na manifestação desses seres, segundo o entendimento dele. E aí sempre vai ter um aspecto positivo, feminino e masculino, né? Ou positivo e negativo também, não necessariamente negativo como ruim, né? Mas como o outro lado, né, do positivo, tal como na energia elétrica e tudo mais, né, que tem essas coisas das polaridades, né. Então, masculino e feminino, positivo e negativo e por aí vai. E quando o sagrado orixá Exu, né, que é a forma como ele fala, né, se bipolariza, ele se transforma no senhor do vigor e da vitalidade e na sagrada orixá Pombagira, que é a senhora do furor e dos desejos divinos, né? Então ele vai considerar tanto o Exu quanto a Pombagira, né, como aspectos, né, de um mesmo ser central ali. Então nós temos o Exu, o orixá Exu, né, que vai ser considerado o guardião, e aí quando ele se subdivide, né, ele se transforma nesses 2 aspectos, o aspecto masculino, que é o sagrado orixá Exu, e o aspecto feminino, que é a sagrada orixá Pombagira. Bom, ele vem falando que os orixás são atributos, né, de Deus, né, são divindades de Deus e seus atributos, e que quando eles se manifestam no exterior, né, do divino, de Deus, eles então executam tarefas da criação. Na página 56 ele diz: o orixá guardião é um ser divino responsável pela proteção e cuidado de toda a criação divina, incluindo suas realidades, mistérios e todas as criaturas. Sua missão é amparar e sustentar a evolução, mantendo o equilíbrio em toda a criação e promovendo o desenvolvimento pacífico, harmonioso e equilibrado de tudo e de todos. Suas funções são tão abrangentes que permeiam todas as coisas, influenciando tanto o crescimento e a expansão da vida, quanto os processos de fecundação e reprodução dos seres, criaturas e espécies criadas por Deus. O mistério guardião também está presente no ajuste dos karmas, tanto individuais quanto coletivos, atuando nas realidades externas e internas da criação divina. O termo guardião ou guardiã é definido como aquele cuja função é guardar e proteger algo, alguém ou alguma coisa, similar a um guarda-costas. Sabemos que os principais orixás maiores, pertencentes ao lado interno da morada exterior do Divino Criador e à direita da Umbanda Cristalina, são os seguintes: orixá da fé, orixá do amor, orixá do conhecimento, orixá da justiça, orixá da lei, orixá da evolução, orixá da criação. E aí ele vem falando aquilo que eu já citei antes, né? O orixá da fé é o Oxalá, no aspecto masculino, e o Ododua no feminino. O orixá do amor, Oxum e Oxumaré. O orixá do conhecimento, Oxóssi e Otim. O orixá da justiça, Xangô e Oroiná. O orixá da lei, Ogum e Ansan. O orixá da evolução, Omulu e Onilê. O orixá da criação, Iemanjá e Olokun. No capítulo Orixá Exu, o senhor do vigor e da vitalidade, ele destaca que esse ser, meu, Exu, ele tem uma complexidade muito grande. E como ele foi
o conceito dele foi difundido por diferentes culturas, então existem basicamente três maneiras de enxergar, né, este ser. Uma é através do conceito do mistério, outra é através do conceito de entidade e o outro através do conceito de divindade. Então, o conceito de mistério é basicamente esse que ele vem apresentando aqui, que é uma coisa muito própria do contexto aqui da Umbanda Cristalina e todo esse contexto aqui, né, que a gente trata nesse livro, que é esse entendimento sobre essa coisa do mistério, né, que é uma palavra que vocês vão ver que é usada constantemente dentro desse segmento. No conceito de entidade, é aquilo que a gente já explicou aqui algumas vezes, que são os espíritos dos mortos, né, os eguns, os ancestrais, etc. E o conceito de divindade vem lá do povo Yorubá, né, que é o Orixá e Exu, né? Então, existem essas três categorias, basicamente. Não só do conceito Yorubá, né, mas no sincretismo aí também alguns outros nomes serão considerados como sendo diferentes formas, né, deste ser chamado de Exu. Mas Exu é uma palavra, né, divina do povo Yorubá. Então, aqui ele fala: o Orixá Exu, Senhor da Vitalidade, é o par vibratório da sagrada Orixá Pombagira, a Senhora dos Desejos. Evidentemente, aos olhos tradicionais, Orixá, Vodum e Inquice aludem a coisas distintas, pois pertencem a culturas diferentes. Então, era isso que eu estava falando antes, né? Que eles podem ser secretizados, porém pertencem a culturas diferentes. De forma simples, Orixá na língua Yorubá refere-se às divindades cultuadas pelos povos de origem Yorubá. Vodum refere-se a certas divindades do culto tradicional da África Ocidental, e de acordo com a língua B, designa espírito. Enquice é uma palavra da língua quimbundo, que pode-se dizer que designa divindade, logo tem um significado similar ao termo orixá nos candomblés de Angola e do Congo. Os sagrados pais e mães orixás, ao se manifestarem na Terra em diferentes culturas, preservaram, em linhas gerais, a essência de suas funções, mesmo sendo distinguidos, classificados e individualizados por nomes distintos. Isso ocorreu com todos os pais e mães orixás, inclusive com o orixá Exu e a orixá Pombagira, que encontram correspondentes entre os inquices de nação Angola, chamado Pambodila e Mudilo. Pambodila é um enquice masculino correspondente ao orixá Exu, e Mudilo é o enquice feminino correspondente à sagrada orixá Pombagira. Pambodila, também chamada de Ngangadila, é o senhor dos caminhos e das encruzilhadas, assim como Mudilo, ou Yasoba Ndila, a senhora dos caminhos e das encruzilhadas. Exu e Pombagira, o antigo Exu fêmea, são verdadeiramente o mesmo princípio divino, conhecido por outros nomes em outras culturas, sem deixar de ser o que são, divindades regentes da evolução dos seres. As ações do sagrado orixá Exu e da sagrada orixá Pombagira são complementares, pois a energia vitalizadora de Exu encontra na energia estimuladora de Pombagira o complemento necessário para agir e mobilizar a criação, vitalizando-a e energizando-a com ânimo e vigor. As entidades Exu não são forças sombrias ou demoníacas, permeadas pela crueldade, visando prejudicar os seres humanos no plano terreno, mas sim hierarquias espirituais pertencentes à divindade Exu, que realiza sua vontade a partir da dimensão espiritual. Exu verdadeiramente é um redentor de karmas individuais e coletivos e dirige-se até as faixas vibratórias negativas, percorrendo caminhos aparentemente tortuosos ou mesmo em desvios, para recolher aqueles que se desviam dos caminhos retos. Então, a gente vê aqui que, né, toda essa abordagem, então tem uma abordagem do aspecto das diferenças culturais, né, que dentro do secretismo vão relacionar estes seres, Enquice, Voduns, orixás, etc. E a gente tende a chamar, né, os candomblés, né, que trabalham com essas divindades, e no nível mais macro ainda a gente chama tudo de macumba, né? Então, quando a gente quer falar das religiões de maior influência afro, né, a gente fala macumba, né, pela similaridade que elas têm, mas num outro nível a gente fala dos candomblés, né, ou as umbandas, né, e por aí vai. Mas, né, tudo a gente consegue generalizar no bom sentido e depois ir afunilando, né? Por quê? Porque há muitas similaridades entre esses conceitos e religiões e cultos, mas também há muitas coisas distintas, né? Então, a depender do contexto, por isso também que essa possibilidade da gente trabalhar com generalizações e não generalizações na linguagem, né? Quando a gente está falando destes segmentos, justamente por causa disso. A gente não precisa ficar falando, o candomblé tal,
a nação tal, a nação de Quito, a nação de Angola, a nação Jeje, a nação isso. Quando cabe, a gente pode falar o candomblé, né, os candomblés, né, assim como a gente fala da Umbanda. E a mesma coisa sobre as divindades, né, a gente fala, o Exu, né, mas aí a diferença, né, que a pessoa tem que ter sempre em mente, o Exu, o Orixá, e os Exus, né, que é isso aqui que ele está destacando também, que são essas entidades, né, que dentro da concepção dele trabalham, né, ou do segmento dele, né, e que não é exceção, muitos consideram dessa forma, trabalham em função de indicar o caminho da retidão para os indivíduos que estão perdidos, né? Então, até na Quimbanda a gente também tem mais ou menos esse conceito, né, de que o Exu, ele não é um mero serviçal, né, as entidades, os Exus que a gente trabalha, eles não são meros serviçais feiticeiros. Não, eles têm uma função muito evidentemente relacionada aos destinos do indivíduo. Porque a gente vê que quando o trabalho ele é feito de forma, na forma do culto, da reverência, né, às entidades Exus, esses seres, eles podam determinadas atitudes do ser humano, né? Eles aconselham. Então, quando a pessoa está se desviando, né, eles vão lá e dão uma prensa na pessoa. Ou seja, se há um conceito de que a pessoa está se desviando, há um conceito de destino, né? Porque você só pode se desviar de algo que você tenha que trilhar e não está trilhando, correto? Então, o conceito de destino aí está intrínseco, inclusive, até o trabalho que é feito, até mesmo na Quimbanda, né, com os Exus, embora isso seja pouco dito, né, parece que Exu, quando a gente trabalha com Exu na Quimbanda, por exemplo, a gente só está ali fazendo feitiçaria, né, baixa magia, como é falado, etc. Quando na verdade não, é um trabalho de culto, de aconselhamento, né, de busca por uma retidão moral, no sentido comum do que seja moral, não, né? Não tem nada a ver com conceitos cristãos, etc. No nosso segmento da Quimbanda, né? Mas dentro da perspectiva individual de cada um. Aqui o temista está falando principalmente da questão do mistério, que ele vai considerar dentro da Umbanda dele, né? Que é essa coisa do mistério, né, do sagrado Orixá Exu. Então não está falando de entidade aqui necessariamente, né, mas ele está citando aqui por quê? Porque existem essas diferentes concepções. E eu vejo que as pessoas às vezes confundem, né, acham que sempre quando se está falando de Exu, está se falando de entidade. E muitas das vezes não. Muitas das vezes, pelo contexto, você consegue perceber que não se está falando de entidade, mas sim de divindade, né? Ou seja, do orixá Exu, ou no caso dele aqui, do mistério chamado Exu. No capítulo posterior, nós temos Exu, o guardião do vazio absoluto. Nesse capítulo aqui, ele vem falando que o Criador, né, que as pessoas chamam de Deus, etc., possuía todos os orixás em seu interior, e que esse ser, né, esse mistério chamado Exu, faz parte de todo esse processo da criação, junto com a ideia ali de Pombagira. Então, a gente chegou a citar sobre isso no outro vídeo desse autor, né, sobre essa relação que ele faz em colocar Pombagira, né, como uma divindade, né, o nome, né? Então, da mesma forma que a gente tem que entender que nem sempre que está se falando de Exu, está se falando da divindade iorubá Exu, às vezes a gente está falando de entidade, aqui a gente vê um fenômeno começando a surgir que vai fazer o mesmo com Pombagira, né? Que existem as entidades chamadas pombagiras, né? Almas de mulheres que morreram, segundo a tradição, né? E começa a surgir dentro dessas umbandas um conceito de que Pombagira também é uma divindade, né? É o aspecto feminino desse ser divino que é, então, o Exu, ou, dentro da concepção aqui da Umbanda do Temístocles, né, essa coisa do mistério. Então, é o aspecto misterioso, vamos botar assim, né, do que seja Exu, né? Então, o mistério Exu, ele quando ele se subdivide, né, na manifestação, ele vai ter um aspecto masculino, que vai ser chamado também de Exu, e também vai ter o aspecto feminino, que vai ser então chamado de Pombagira. Então, como é que a gente sabe dessas diferenças, né? O contexto,
para muitas pessoas que estão chegando, às vezes fica todo mundo confuso. Tá falando de orixá, tá falando de entidade, etc. Então, o contexto vai deixar claro. Se não ficar claro pelo contexto, a pessoa pergunta, né? Mas tá falando do quê? Tá falando do orixá ou tá falando da entidade, né? Das entidades. Uma coisa que facilita muito é porque, assim, a gente fala, o Exu, né? Mas os Exus, entidades, por exemplo, eles têm nomes, né? Então, seu Tranca-Ruas, Exu Veludo, Exu Morcego, Gato Preto, Tiriri, né? Exu do Lodo, e por aí vai, né? Caveira, e por aí vai. Da mesma forma, a Pombagira, né? Maria Quitéria, Maria Mulambo, Maria Padilha, Cacurucaia, e um monte de entidades aí que não são apenas só Pombagira, né? É Pombagira, Maria Mulambo, Pombagira, não sei o que, Pombagira, não sei o que lá, mesma coisa para Exu. Então, o contexto muitas vezes vai indicar essas diferenças. Esse capítulo aqui eu não vou entrar em me aprofundar muito mais. Por quê? Porque existe toda uma cosmogênese aqui que ele coloca, né? E que é muito complexa, assim, para eu tentar resumir aqui. Porque pode dar uma noção errada, né? Sobre o que seja a ideia. Então ele vai tratar de conceitos como vazio absoluto, né? E que o vazio absoluto se juntam e acontece isso e aquilo, etc. Então, enfim, é muito parecido com aquilo que a gente encontra em outras religiões sobre os mistérios da criação, né, da gênese do universo. Então eu prefiro não adentrar mais nesse capítulo, né, para não induzir o entendimento ao erro, né? Mas é basicamente essa a ideia, né, de que esses seres, então, são seres partícipes da criação do universo. Um capítulo posterior, nós temos sobre o culto ao sagrado orixá Exu, e aí ele vem falando sobre esse ponto que eu destaquei, que Exu é cultuado em diversos segmentos, né, que a gente chama genericamente de macumba, né, e que, portanto, vai ter vários entendimentos, né, depender se está falando do orixá, das entidades, etc. Mas o que ele vem destacando aqui, o sagrado orixá Exu, desempenha um papel importante e reverenciado em muitas tradições espirituais devido a várias razões. Exu é o guardião dos caminhos, e aí ele vai explicando o porquê que é considerado dessa forma. Exu é o comunicador entre o mundo espiritual e o mundo material, e vem explicando. Exu é o guardião das fronteiras e limiares. Exu é o equilíbrio entre forças opostas. Exu é o protetor dos templos. Então ele vem falando sobre o porquê de cada um desses entendimentos aqui que ele destaca. E aí ele vem ainda, nesse capítulo, ensinando uma oferenda para ser dedicada ao orixá Exu, dentro do conceito dele aqui. Lembrando que nessa Umbanda que o Temístocles pratica e ensina aqui, não há nada relacionado a animais, no sentido de sacrifício, etc. Então, por mais que se fale aqui de orixá, né, o entendimento deles de orixá é um entendimento relacionado a essa adjetivação que ele coloca, né, como uma coisa do mistério. Então não há de se confundir esse tipo de culto aqui com o culto praticado no candomblé para o orixá Exu. Tá? Então aqui é o mistério do orixá, né, segundo a concepção dele. No candomblé há um outro entendimento, na Umbanda há um outro entendimento ainda. Então é sempre importante manter isso em mente, né? As diferenças de cada segmento e essas nomenclaturas que são usadas basicamente por todos os segmentos. No capítulo posterior, que ele chama Culto ao Sagrado Exu Maior, ele vem falando que eles não oferendam a entidades, tá? Na Umbanda cristalina. Então, né, mais uma vez, aquela questão lá sobre a relação com esse entendimento do que seja o orixá. E que Exu, nas suas diversas manifestações, né, divina, ele pode ser cultuado em diversos lugares, mas principalmente nas encruzilhadas, que é o lugar, digamos, genérico para todas as manifestações de Exu. Mas existe ainda outros lugares. Sagrado orixá Exu do Fogo, nas montanhas, vulcões, sagrado orixá Exu Caveira, em desertos, solos, cemitérios, o sagrado orixá Exu dos ventos, estradas, caminhos e campos, o sagrado orixá Exu Sete Chaves, campos abertos, sagrado orixá Exu Sete Cobras, lagos, riachos e por aí vai. Então, embora aqui a gente veja
a similaridade no nome, né? Mais uma vez a gente volta para a questão anterior de que esse entendimento é de que são seres divinos e não entidades, ou seja, não são espíritos de mortos. Aí ele cita mais um ritual aqui e uma ideia, né? Traz um conceito aqui de como construir um altar para Exu para a prática de um culto doméstico. Bom, aí nós temos mais alguns capítulos que eu já falei nos livros que já foram realizados anteriormente. Ele vem falando o que é a magia, o que é a magia mestra, né? Vem explicando aqui. E no capítulo Magia Mestra do Sagrado Orixá Exu, ele vem falando que este grau de magia conferirá a todos aqueles que se iniciarem nele o poder de ativar, tanto em seu próprio benefício quanto no benefício de seus semelhantes, as forças, poderes e mistérios do Sagrado Orixá Exu. O iniciado se tornará para a divindade um membro de sua falange espiritual encarnada no plano material. As etapas das iniciações são as seguintes: primeira iniciação no mistério dos 7 ebós sagrados, segunda iniciação no mistério dos 7 chifres sagrados, das 7 bocas sagradas, dos 7 ganchos sagrados, das 7 raízes sagradas, das 7 garras sagradas, dos 7 tridentes, 7 buracos, 7 feras sagradas, e a 10ª iniciação no mistério do vazio absoluto, mistério de Exu. Então ele vem explicando aqui o conceito de iniciação, né, que é praticado nessa Umbanda, e essa relação, né, com esses mistérios, né, de Exu, e que, independentemente de qualquer coisa, né, a base é aquela pautada pela lei divina, né? Então existe todo um conceito aqui do que seja essa ideia de lei divina. Então essas iniciações desses mistérios, etc., e esses trabalhos feitos com essa divindade, né, dentro do segmento dele, vai ter por premissa que o indivíduo tem que cumprir os pré-requisitos e preceitos da lei divina. Destacando que por estar relacionado à lei divina, né, e o indivíduo que é iniciado dentro desses mistérios, ele é reconhecido pela divindade, então ele não está sujeito a essas questões relacionadas a luas, dias da semana e coisas desse tipo. Ou seja, ele pode praticar a magia, né, e em qualquer momento, né, que ele esteja, né, ele não está preso, digamos assim, a esses conceitos, né, de tabelas, né, de observações exteriores, né, dos céus, das estrelas, do dia, da noite, dos horários e tudo mais. No capítulo Mistério dos 7 Ebós Sagrados, ele vem falando que tudo que é trabalhado dentro desse segmento é pautado pela lei da correspondência. Então existem os orixás e existem as coisas correspondentes aos orixás. Então, no que tange, por exemplo, as oferendas são pensadas e feitas e oferecidas de acordo com essa perspectiva, de que vai ser dado para aquela divindade os elementos, né, os ebós relacionados àquele determinado ser, né, de forma arquetípica, digamos assim, né. Então, se a gente está falando de um ser relacionado às florestas, às matas, a gente oferece, então, né, coisas relacionadas às matas. A gente não fala a gente, mas né, porque esse conceito de correspondência é uma coisa comum dentro da espiritualidade, dentro da magia. Não é nem uma coisa assim exclusiva desse segmento aqui, né? Então eles também praticam dessa forma, é isso que eu quis dizer. Então ele vem destacando aqui que essas oferendas, elas não necessitam de sacrifícios animais, como eu citei, e que inclusive elas podem ser feitas até sem a necessidade, em alguns casos, de elementos físicos, né? Então uma coisa talvez relacionada ali a orações e coisas dessa natureza. No capítulo Mistério dos 7 Chifres Sagrados, ele vem destacando que os chifres tinham uma relação, né, dentro do entendimento das culturas antigas, tradicionais, das religiões antigas pagãs, né, chamadas de pagãs, tinham um sentido de força, de prosperidade, né, de que os animais chifrudos, cornudos, etc., eles traziam essa imponência, né, do poder, da virilidade, né, da força e tudo mais. E, portanto, eram correspondidos, eram associados por essas religiões e segmentos espiritualistas, né, através desse elemento, ou seja, o objeto chifre, né, era usado e era colocado nas divindades, né, com essa intenção de uma demarcação de força, de poder. E com a chegada, né, dessa religião chamada cristianismo, né, houve a demonização de tudo aquilo que era tradicional, que era original, que era, né,
ligado principalmente às coisas da terra, né? Porque o cristianismo ele é uma religião que descende do judaísmo, e o judaísmo é uma religião nômade, né? De origem nômade. Então, as religiões nômades, né? De povos nômades, costumam ter essa relação distanciada da natureza, digamos assim, né? Porque como eles vivem ou viviam, né, no tempo, então eles não criavam raízes, né, com o local onde eles estavam. Diferentemente de povos que viviam em lugares fixos, né, eles conseguiam ter uma relação harmoniosa com a natureza do local. Então isso mostra até mesmo essa questão da espiritualidade. Quando você tem religiões fixas, essas religiões vão, esses sacerdotes, espiritualistas, etc., eles vão conseguir estabelecer contatos harmônicos e harmoniosos com os seres espirituais que vivem naquele local. Um povo que não tem raízes, ele tende a, quando tem contato com os seres espirituais daquele local, esse contato pode não ser tão positivo. Por quê? Porque é um povo estranho que está chegando e sabe, sei lá, para fazer o que ali no espaço que já tem seus donos, né? Então, por isso que essas religiões, como o judaísmo, o cristianismo e o islã, elas prejudicaram tanto a natureza e prejudicam até hoje, né? São religiões que consideram a natureza uma coisa ruim, né? O mundo para eles é uma coisa ruim, só serve para servir ao ser humano, né? Então pode estragar tudo, pode consumir tudo, porque, segundo está lá na Bíblia, né, os animais e a natureza servem apenas para o ser humano. É uma concepção muito estranha, né, do que seja ambiente, né, e a relação com o meio ambiente e tudo mais. Enfim, mas cada um acredita no que quer. E aí, enfim, aí o Temístocles vem destacando justamente isso, nessa relação bonita, né, que existia entre as antigas religiões, né, e esse conceito do chifre, etc., que não tinha nada a ver com essa noção deturpada, tosca, né, que esses cristãos, judeus e muçulmanos e seus, né, descendentes entendem sobre o que seja o chifre. No capítulo Mistério das Sete Bocas Sagradas, ele vem dizendo que a boca ela tem uma dupla função, né, que é tanto da criação quanto da maldição. As culturas antigas elas têm em geral, esse entendimento, né, de que a boca é a grande ferramenta, né, de criação do universo. Né? Geralmente, a ideia que a gente tem, né, inicial de criação está relacionada às mãos, né? Então, por quê? Porque quando você quer fazer alguma coisa, você vai lá e pega e faz, né? Às vezes não precisa falar nada. Porém, né, geralmente a gente vê dentro do contexto das religiões esse outro aspecto, que é o aspecto da boca. Então, anterior às mãos, né, nós temos como elemento principal de criação a fala, né? Então, os deuses criam, né, através da fala, da palavra, né, da coisa que é dita e aquilo se forma, né? Isso, obviamente, tem toda uma questão aí envolvendo os conceitos que, inclusive, vão se desenvolver até esotericamente, né, que vão considerar que a mente primeiro pensa, né, digamos assim, depois ela externaliza a ideia, né, ou seja, fala, e no terceiro nível está então as mãos, ou seja, primeiro a cabeça, depois a fala e por último as mãos que vai agir no material. Ou seja, a gente tem uma concepção trina, né, de espiritual, astral e material. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Mas é mais ou menos essa ideia que a gente vê por trás dos fundamentos esotéricos de algumas religiões quando falam esse tipo de coisa. Então, ele vem aqui falando sobre uma história de Exu com Iemanjá e etc., que eu não vou citar aqui também, mas que é uma história de que Exu se divide em vários Exus, etc., e isso explicaria o porquê da multiplicidade de Exu em relação aos outros orixás, como Iemanjá e os outros orixás, e por que o Exu é a boca que tudo come. Então isso é uma frase muito dita, né? Exu é a boca que tudo come. Então não há coisa que não seja oferendável para Exu, né? E aí, por quê? Porque como o Exu ele exerce essa função intermediadora, né? Então se a gente pensar nessa ponte que Exu faz, né? Ele é aquilo que está fora, ele é aquilo que dá o caminho para aquilo que está fora e aquilo para aquilo que está dentro e vice-versa. Então Exu faz esse processo até a gente imaginar, né? Exu como uma grande boca assim, que digere, né,
o universo excreta outras coisas e outras coisas entram, né? Até em termos sexuais, Exu vai ser relacionado também à coisa sexual, então a coisa entra por cima, por baixo e etc. Então Exu tem essa relação, né? Essa ideia muito correspondida a essa coisa do consumo, da excreção, da sexualidade, da geração, tudo aquilo que entra e sai. Né? Ou seja, porque Exu é quem está no meio disso tudo, no meio da criação, no meio da vida. Né? Então, sem Exu, nada pode ser feito. Por isso que esse também é um conceito muito falado dentro das religiões, né, de Macumba, quando se fala de Exu, que sem Exu não tem caminho. Por quê? Porque é ele que faz esse intermédio, né, entre tudo que existe. E um outro destaque aqui que o temista quis dar é em relação ao fato de que Exu é caminho, e caminho é escolha, né? E sempre quando a gente escolhe um caminho, a gente necessariamente abre mão de outro ou de outros, né? Então, quando você está numa encruzilhada, se você estiver numa encruzilhada de 4 ruas, né? Se você escolheu seguir um caminho, você abandonou aqueles outros 3. Então, tudo que se relaciona também a Exu vai estar relacionado ao que? A consciência também, né? Ao saber, ou ter de saber, né? Ou ser levado a saber que você tomou escolhas, tomou decisões, né? Então, mesmo que você não faça de forma consciente, a própria vida, a própria realidade vai te mostrar que você tomou aquele rumo ali, né? E nisso há consequências, que podem ser boas ou ruins, como tudo na vida. Mas essa relação com esse ser, né, começa a abrir essas portas da consciência, né, digamos assim, para esses caminhos e escolhas que a gente faz na vida. No capítulo posterior, que ele chama de Mistério dos 7 Ganchos Sagrados, ele fala sobre a relação de ancoragem, né, das coisas que se ancoram, que se prendem, que estão conectadas e tudo mais. Nos Mistérios das 7 Raízes Sagradas, sobre a profundidade existente nas coisas, né, aquilo que vai pro profundo, etc. Não necessariamente raízes no sentido literal, mas no sentido dos fundamentos que as coisas possuem, né, suas raízes, as suas bases ali mais profundas. Nos Mistérios das 7 Garras Divinas, ele vem falando sobre a capacidade do Criador e a ação do Criador de, às vezes, dilacerar, trucidar, né, dividir coisas. No Mistério dos 7 Tridentes Sagrados, ele vem falando sobre o símbolo do poder e da atuação, né, que o tridente desempenha e exerce, né, nas coisas da criação e da vida. Nos Mistérios dos 7 Buracos Sagrados, ele vem falando dos polos negativos de Exu. E vem citando, inclusive, aqui o budismo, né, com todo o seu conceito de pós-morte, etc., a viagem que o morto faz para o além e tudo mais. Alguns aspectos muito parecidos, inclusive, com as concepções egípcias, né, sobre o que seja o além, pesagem né, das suas ações, né, o que você fez de bom, o que você fez de ruim na vida, isso determina para onde você vai e tudo mais, o inferno e todo esse aspecto. No Mistério das 7 Esferas Sagradas 1, 2 e 3, ele vem falando sobre a relação que muitas religiões têm com os animais, né, que eles aparecem em diversos mitos, né, da criação dos deuses, das histórias sagradas dos deuses, que são montarias, por exemplo, para os deuses hindus, né, o que desempenha um papel muito importante em muitas dessas concepções religiosas, como, por exemplo, a gente tem lá no cristianismo a ideia da pomba, né, que anuncia as boas novas, ou o cordeiro, né, que é relacionado a Jesus, os arcanjos, né, que são também, por vezes, representados como animais, enfim, toda uma série de correlações que são feitas entre animais e as religiões, né, e isso acontece também no caso de Exu, né, a gente tem vários Exus que têm nomes de animais, né, como gato preto, coruja, né, Exu gato preto, Exu coruja, Exu cobra, né, Exu pantera negra, e por aí vai. Então, assim, toda uma série de correspondências que a gente vê também nessa questão de Exu. E no último capítulo, que ele chama de O Vazio Absoluto, ele cita a questão, né, do conceito do vazio e tudo mais, e a possibilidade, né, de se fazer determinadas correspondências entre as ideias budistas, né, sobre o vazio, né, o nada,
e tudo isso, e relações com a ideia de Exu, né? Como eu falei lá naquele capítulo, que eu falei que não me aprofundar muito, basicamente por causa disso, assim, porque tem esses entendimentos muito filosóficos, digamos assim, né, que fica difícil falar assim numa resenha de forma a não reduzir a coisa. Então, enfim, né, mas é uma correlação aqui que ele faz. Chegamos então à conclusão. Bom, esse é mais um livro do Temístocles, né? Então, a gente vem nessa sequência aí de livros falando sobre esse entendimento do que é a Umbanda cristalina, essa magia de mistérios, esse entendimento de mistérios aí que ele traz dentro desse segmento dele, né? É um livro específico para quem, né, como eu disse nos vídeos anteriores, tem interesse nesse tipo de Umbanda, né? Não é uma Umbanda que tem incorporação e coisas do tipo, é uma Umbanda, né, que tem uma outra percepção do que seja Umbanda, e tá tudo bem, porque vem deixando claro que é uma Umbanda cristalina, ou seja, uma Umbanda que é diferente da Umbanda esotérica, da Umbanda de Zélio, da Umbanda de não sei quem, da Umbanda de não sei que lá. Cada um, né, é o que eu falo sempre, se cada um deixar claro que os fundamentos, né, as ideias, as concepções, né, que tem, mesmo que use o nome Umbanda, mas deixar claro, ó, é Umbanda, mas é Umbanda assim. É Umbanda, mas é Umbanda assado. A mesma coisa na Quimbanda, né? É Quimbanda, mas é Quimbanda assim. É Quimbanda, mas é Quimbanda assado. Ou no Candomblé, etc. Se todo mundo deixar claro para todo mundo minimamente as crenças e entendimentos que os segmentos que cada um tem, fica tudo mais claro, fica tudo mais tranquilo para todo mundo, né? Porque assim a pessoa vai para aquele segmento ali porque sentiu afim, né? Sentiu afinidade, ou não, né? Ou, um outro aspecto, é o da curiosidade, do interesse de conhecer o diferente, que é o que você pode descobrir através da leitura desse livro, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Os meus contatos vão estar disponíveis aí. Eu sou uma pessoa muito solícita, então se você quiser me mandar uma mensagem para conversar, falar sobre algum assunto, ou uma consulta, já falei, você pode me mandar uma mensagem no meu número de celular. E se você quiser contribuir com o canal, né, e de repente para ajudar a gente a comprar uma câmera nova, não sei. É a primeira vez que estou usando assim, o celular para fazer uma resenha, né, já usei o celular para fazer vídeos aqui, mas vídeos mais curtos. Aqui a resenha assim longa, até onde eu me lembro, nunca fiz. Então, vamos ver, né, se vai ficar tão bom quanto essa câmera que foi minha amiga durante todo esse tempo. Mas ela, né, chegou no fim. Tá ok? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.